Carlito Neto, muito bem-vindo. Tudo bem, Carlito? Tudo ótimo, bom dia para vocês. Prazer estar aqui mais uma vez, falando com vocês aqui. Prazer é nosso. Momento importante que o nosso vingador nordestino aí, mais um desse exército, o ministro Dino, mostrando como é que se debate política e fala de justiça de forma séria, sem risadinha, como a gente costuma falar aqui no Nordeste. Só para mim. Carlito, então já vamos começar por aí. Como que você viu mais esse show do Dino? O Dino você acha que já vira um nome aí para 2026? Então, eu inclusive, lá em 2020, né, eu fiz alguns vídeos no meu canal apontando os sucessores para o Lula na esquerda, né? Apesar de eu gostar da figura do Haddad como pessoa, eu não enxergo ele como essa figura que terá a possibilidade de substituir o Lula no que diz respeito ao carisma em especial, que a gente sabe que o Lula, nesse sentido, ele é insubstituível, mas eu acho que duas figuras atualmente dentro da esquerda, entre elas o Dino, que eu já apontava lá em 2020 também, e o Boulos, têm ocupado esse espaço aí que vai acabar sendo um caminho natural. Eu acredito que hoje o Dino seria o mais preparado por ter transcorrido ali todas as etapas de um grande político, né? Ele ocupou, acho que é uma das poucas figuras no Brasil que a gente pode citar, que ocupou literalmente cargo nos três poderes. Ele foi magistrado, ocupando o cargo no Poder Judiciário, inclusive, como ele bem frisou ontem, nunca teve uma sentença anulada e nunca foi pego fazendo acordo ou conluio com o Ministério Público. Foi legislador, foi representante do Poder Legislativo como deputado federal e foi chefe do Poder Executivo no estado dele e atualmente também compõe o Poder Executivo, porque muita gente não sabe, mas o Poder Executivo a nível federal não é composto apenas pelo presidente e vice, mas todas as secretarias e ministérios que compõem ali o Poder Executivo também acrescentam essas pessoas. E eu acho que sim, viu, Dri Rovai? Não, e ele foi governador do estado, né? Poder Executivo. Poder Executivo, exatamente. Então, assim, eu acho que o Dino é essa figura que talvez esteja pronta já para em 2026, se o Lula falar, vou agora aproveitar com a minha janjinha a lua de mel, né? Porque eu não tive lua de mel aqui por causa da eleição. Vou aproveitar com a minha janjinha aqui a minha lua de mel. Acho que o Dino é essa pessoa que ele pode entregar a chave do Brasil, que vai estar em boas mãos. Pois é. E olha só, outro assunto que eu queria trazer aqui, ontem o Flávio Dino jantou, né, com o Marreco, né? Uma das partes que mais viralizou foi essa resposta ao Flávio Moro. E ontem foi aprovado um requerimento que vai deixar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol muito preocupados, que é a convocação aprovada à audiência com Tacla Duran na Câmara. Requerimento do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi aprovado. O Tacla Duran, advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusa o Dallagnol e o Sérgio Moro de extorsão, vai depor na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara. Então, eles já tinham sido apresentados vários requerimentos para que o Tacla Duran fosse à Câmara, mas nenhum deles tinha conseguido ser aprovado. Todos foram derrubados por articulações entre o Dallagnol, o Moro e os bolsonaristas, mas esse foi aprovado ontem. Então, o Tacla Duran, que acusa a dupla de venda de sentenças e ainda de ter sido extorquido em 5 milhões, ter sido vítima de uma tentativa de extorsão de 5 milhões, vai depor na Câmara. Isso aí vai ser assim, deve estar deixando não só o Moro e o Dallagnol, mas a Rosângela muito preocupados, né? Antes do Carlito falar disso, que eu quero ouvir o Carlito sobre isso, que Tacla Duran foi o tema de ontem, boa parte do dia, das trends do Twitter, eu queria fazer um comercialzinho aqui para os meus amigos do Barão, inclusive o Carlito, né? O Felipe acabou de me mandar aqui, vai ter festa do Barão de 13 anos, agora no dia 12, na sexta-feira, chopp à vontade, open bar, né? Sessentão, é na Rua Araújo, 124, ali no centro de São Paulo, Barão, que é o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, né, que a gente brinca, que é presidido eternamente pelo nosso amigo Altamiro Borges. Se você quiser
conhecer os blogueiros, conversar. A Zenha já confirmou presença, acho que o Rodrigo Viana vai estar lá, o próprio Miro, as pessoas do Barão. Apareça lá, 60, Festa do Barão, 13 anos, olha, tempo passa, hein, Dri? E nós estaremos em Belém, não vamos poder estar lá, mas eu queria fazer aqui avisar a comunidade. Às vezes a pessoa está aí sexta-feira, vou lá tomar uma cerveja com os meus amigos, tal, pessoas que eu conheço da internet, apareça. Vamos ao Tacla Duran, então. Tacla Duran. Vamos sim. Queria, inclusive, vai parabenizar você, a Sinara aqui. Estou gostando desses enquadramentos novos aqui, que estão muito bonitos. Tá o seu, da Sinara lá, com o cenário muito bonito. O Adri também. Parabéns. Deixar aqui minha solidariedade ao Rodrigo Viana, né, por algumas situações recentes que envolvem ele. Mas vamos falar sobre o Rodrigo Tacla Duran, que é o pesadelo do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que nos bastidores ali, segundo o Tacla Duran, é chamado pela abreviação de 2 letras, né, o DD, que seria o Deltan Dallagnol. O que muita gente não está pegando muita atenção, e eu até gravei um vídeo sobre isso agora há pouco, Dri Rovai, e já deixo o recado aqui para os meus amigos também da revista Fórum para ficarem atentos. Tem um funcionário, um assessor do Sérgio Moro, chamado Fábio Aguaio, que, segundo o Tacla Duran, foi quem foi em São Paulo, junto com o Carlos Zuccolotto, para poder, supostamente, continuar as negociações dessa cobrança de uma suposta propina, utilizando a linguagem da própria Lava Jato, para não melindrar o Tacla Duran. Ele, inclusive, disse que tem fotografias do Aguaio e também do Zuccolotto, conversando com esse indivíduo lá, que era o representante dele. E aí a gente precisa ficar atento, sabe ao quê, Rovai? Que dependendo do que o Tacla Duran falar, inclusive eu preciso até parabenizar o deputado Rogério Corrêa, o Aguaio vai ser exonerado. Então eu já entrei aqui no site do Senado, ele ainda está lá nomeado no gabinete do Sérgio Moro. Para quem não sabe que esse Aguaio, ele é ligado ao grupo de empresários lá no Paraná. O Moro é uma figura tão irrelevante no debate público localmente que esse Aguaio foi indicado por ele para ocupar um cargo lá no governo do Paraná. E o Ratinho Júnior simplesmente ignorou o pedido do Moro, e o Moro, para poder atender os interesses do Aguaio ali, acabou nomeando ele como assessor do próprio Moro, ganhando hoje um salário de pouco mais de R$ 9.500. Eu vou repetir, Rovaidri, o mantra que o Moro e o próprio Cristão Dallagnol costuma dizer muito, né? O tal do João 8,32, que é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa, adoram isso, né? Então, se eles não têm nada a temer, porque a gente precisa recordar aqui que após a operação Spoof, porque muita gente fala do hacker Delgatti, que o Delgatti mandou conversas para Portal Y, Portal X, que procurou Glenn, que procurou não sei quem, mas esquece que teve uma operação da Polícia Federal, chamada Operação Spoof, e teve acesso a todo o material dos diálogos que aconteceram entre o Sérgio Moro e alguns membros da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato. E sabe o que é interessante? Que a Polícia Federal falou o seguinte: a gente precisa periciar o telefone de vocês para comprovar os dados que estão aqui na conversa. E estranhamente, Dri, absolutamente todos os citados do Ministério Público que aparecem nos diálogos não aceitaram entregar o celular para a Polícia Federal. Assim como o próprio Moro, que entregou outro celular, alegando que o celular daquela época não tinha mais acesso. Então, assim, esse tal mantra do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu até criei aqui um livro novo chamado Livro do Jair. E no Jair também tem, né, o Jair 8,32, que diz o seguinte: ó, omitireis a verdade, pois a verdade vos prenderá. Então, assim, eles não podem falar a verdade. Então, é questão de tempo. As pessoas até questionam por que não foi preso ainda fulano, por que o Bolsonaro não foi preso, porque é diferente do Moro e do Dallagnol, porque a gente estava tão acostumado em a justiça ser feita atropelando os devidos processos legais, que quando a gente vê tudo sendo seguido ali corretamente, as pessoas questionam: por que o Bolsonaro não foi preso? Por que o Moro não foi punido? Aguardem, porque a resposta é bem simples. Por que uma figura que não deve nada tem medo que uma pessoa que é supostamente só mentirosa tenha a provar? Porque é bem simples de desmentir tudo isso. Eu não sei se vocês tiveram acesso, Dri Rovai, aos diálogos que a defesa do Lula coletou
e encaminhou ali como defesa para provar que o Moro e os membros da Força Tarefa da Lava Jato eram parciais. E em um dos diálogos que eles trataram ali por mais de 2 anos, tem um, por exemplo, Rovaidri, que o Dallagnol manda um orçamento para o Moro analisar, que ele fez em uma produtora de vídeo, para fazer um vídeo defendendo a Operação Lava Jato, Rovai. E aí, olha o nível de aproximação. Cortou, Carlitos. Acho que foi aqui. Foi aqui. Aqui então, tá mal. Foi aqui. Desculpa. Perdão. E olha o nível da proximidade do magistrado com o promotor. O Dallagnol manda o orçamento para ele, de algumas empresas, e manda o roteiro da peça, Adri, e fala assim, como eles costumavam tratar, né? Caro, por favor, leia o roteiro e sinta-se à vontade para promover qualquer alteração. Gostaria de saber se você conseguiria, olha a bagatela, R$38 mil para produzir vídeo divulgando a operação e aqueles 10 tópicos lá do pacote anticrime. E o egocentrismo era tão grande, eu até mostro mais à frente aqui um pouquinho, se vocês deixarem também, que o Dallagnol e o Moro chegam a falar o seguinte, Rovaidri, seria ideal que eles conseguissem promover uma limpeza no Congresso, mas eles não acreditam que eles tenham força para isso. Era esse tipo de conversa que acontecia nos porões da Operação Lava Jato. É isso aí, né? E que agora, o que é assim... É bom recuperar essas conversas. Eles chegaram, não só para concluir, eles chegaram lá no Congresso, né? Chegaram, não limparam, como eles disseram que queriam fazer, mas chegaram, né? Vai, desculpa. É bom relembrar dessas conversas. Eu acho que até mereceria revisitação, uma revisitação. Será que a palavra existe? Mas mereceria ser revisitada ali a Vaza Jato, agora com olhos de hoje. Porque aí muita coisa, talvez refazer aquilo tudo ali, olhando aquelas conversas que foram divulgadas, daria uma noção para a gente de quanto foi a armação e quanto o Lula tinha razão quando eu fui entrevistá-lo ainda na prisão em Curitiba. Eu levei como primeira pergunta, Carlito, falei, eu preciso de uma pergunta de impacto. Deu, inclusive, a mídia toda repercutiu. Eu falei, eu vou falar, presidente, o senhor está aqui preso já não sei quantos dias e agora, depois começam a surgir as revelações de que havia um conluio, né, conversas entre o Ministério Público e o juiz que lhe mandou prender, que organizando todo esse processo e tentando levantar provas, inclusive, para lhe trazer para a cadeia. Tal. O senhor considera que o senhor foi vítima de uma organização criminosa? E o Lula pegou e falou, sim, eu fui vítima de uma organização criminosa. E aí ele vai para cima e vai explicando tudo. Né? Olha aí, Rob, é um trecho do diálogo. 13 de março de 2016, Deltan Dallagnol. Parabéns pelo imenso apoio público hoje. Você não é mais apenas um juiz, mas um grande líder brasileiro, ainda que isso não tenha sido buscado. Seus sinais conduzirão multidões. Olha como é que eles eram messiânicos e proféticos, né? Inclusive para reformas de que o Brasil precisa nos sistemas políticos de justiça criminal. Sei que vê isso como uma grande responsabilidade e fico contente porque todos conhecemos sua competência, equilíbrio e dedicação. E aí o Moro responde para o Dallagnol. Fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós. Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. E aí eles vão falando aqui, eu não vou citar tudo, porque tem um vídeo lá no meu canal de 1 hora, onde eu trago essas transcrições aqui, vai ter uns 2 meses que eu soltei esse vídeo, onde ele antecipava tudo isso que eu estou falando para vocês. Só para finalizar lá a questão dos R$38 mil, aqui, ó. Olha o que Deltan manda para o Dallagnol, ó. Você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis para um vídeo contra a corrupção pelas 10 medidas, que será vinculado na Globo?
A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em alguns aspectos, há alternativas que estamos avaliando, como o crowdfunding, a vaquinha, e cotização entre pessoas envolvidas na campanha. Segue o roteiro e orçamento. Só um parênteses, Carlito, só um parênteses. Olha lá, que será veiculado na Globo. Ou seja, era um conluio do qual a mídia tradicional era um instrumento também, de alguma maneira, dessa organização criminosa. Globo, Folha, Estadão, a gente fala aqui, não é porque a gente é chato. Segue, Carlito, fica à vontade. E aí ele segue aqui falando, né? Se achar ruim, aí vai fazer a vaquinha, né, entre as pessoas envolvidas na campanha, segue o roteiro e orçamento, caso queira olhar. O roteiro sofrerá algumas alterações. Avalie de modo absolutamente livre e se achar de qualquer modo que pode arranhar a imagem da Lava Jato de alguma forma, nem nós queremos. Aí ele mandou os PDFs, né, que a polícia teve acesso, provavelmente, e aí o Moro responde. Se for uns 38 mil, acho que é possível. Deixa eu ver na terça e te respondo. Só para vocês terem noção do tipo de diálogo que eles tinham. Tá? Isso aqui foi parte do material que a defesa do Lula teve acesso. Se não me engano, Rovai, o doutor Zanin e a equipe dele tiveram acesso ali a 7 terabytes, se não me falha a memória, de informações de diálogos. Aí são só alguns. Mas lá na frente, por exemplo, desses diálogos, inclusive quem não viu ainda esse vídeo no meu canal, veja, é um vídeo que tem 57 minutos, onde eu desmascaro lá tudo que aconteceu na Operação Lava Jato, etapa por etapa, os diálogos do Moro com o Dallagnol, inclusive as reuniões ou eventos públicos, vai, que o Moro aparecia com figuras investigadas na Operação Lava Jato, como Aécio Neves, inclusive, só para o público entender o tipo de situação. E lá mais na frente, quando tem aquela situação do grampo da Dilma, que o Moro ignorou a lei e vazou aquele diálogo do Lula com a Dilma, no grupo lá da Operação Lava Jato, alguns procuradores se manifestaram contrário ao Moro, dizendo que o que ele fez era ilegal. E aí a patota a patota do Dallagnol, a patota do Dallagnol disse lá que se o Moro fosse punido, que eles todos iriam se juntar, olha o nível, junto com o Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal, e todos pediriam demissão da Lava Jato em solidariedade ao Moro. Ou seja, quando ficou provado ali a conduta criminosa do Moro, eles se juntaram também para defender o Moro. E no diálogo ali, eles ficam tão desesperados que eles falam assim, vamos para casa de não sei quem agora, isso tarde da noite. E aí compartilham foto da Avenida Paulista lotada, compartilham ataques ali ao Lula. É tanta coisa absurda que só quem teve acesso a esses diálogos vai entender. Porque a mídia tradicional não mostrou esses diálogos como a gente está mostrando aqui não, Rovai. Eles mostraram pequenos fragmentos. Foram 3 anos praticamente de conversas entre Moro, Dallagnol e membros do Ministério Público. Sabe o que ele fazia? Às vezes, Rovai, na conversa que tem ali, Idri, ele falava assim, não solicitei esse procedimento hoje porque iria atrasar para vocês, mas estou avisando, amanhã até 2 da tarde farei, então antecipem-se. Ou seja, ela literalmente combinado com a acusação, o que é que o magistrado que deveria manter equidade entre os lados deveria agir. E aí a gente entende ontem a importância do nosso vingador, Flávio Dino, ter dito o que ele disse ontem na cara do Moro. Nunca tive uma sentença anulada e nunca fui pego fazendo conluio com o Ministério Público. E para mim, para fechar minha fala aqui, Rovai, a cara que o Moro faz, para mim, é impagável. Porque ele faz aquela cara mesmo de bunda ali que ele não tem o que dizer. Porque ele sabe o que tem divulgado. E agora ele ainda vai ter que ver o Zanin, pelo menos nas notícias de hoje, parece que está se consolidando o Cristiano Zanin, que foi, né, o ex-advogado de defesa do Lula, que esteve lá frente a frente com o Moro. A vaga parece que está mais próxima para o Cristiano Zanin. Hoje a gente tem informação de que tem um aval até do Lira e do Pacheco como favorito aí para a vaga do Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. E é uma vaga que quem sonhava com ela era o Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro, sonhando em ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
E ontem teve uma manobra aí do Toffoli para que o Zanin ele assuma na primeira turma, não na segunda turma, que é a responsável pelos casos da Lava Jato. Com isso, o Zanin poderia ser impedido de julgar os casos da Lava Jato, porque ele, né, enfim, era a defesa do presidente Lula. E aí, com uma manobra ontem, o Toffoli mudou, e aí, se for o Zanin, ele entraria para a primeira turma. Então, mais uma movimentação aí que indica aí um forte favoritismo. Aí depois, e ainda tem todas as falas de ministros do próprio Supremo, né, que já se manifestaram, né, pelo menos sem objeção a uma eventual indicação do Zanin. Parece que tudo caminha para a indicação do Zanin, né? Acho que a única coisa que poderia tirar o Zanin, a vaga do Zanin, é essa questão aí familiar, né, que envolve uma disputa entre ele e o sogro, o pai da Valesca, que é muito, muito íntimo do Lula, e eles têm um processo, porque o Zanin e a Valesca deixaram o escritório do Roberto Teixeira, que é o pai dela, e tem um processo aí, todo mundo sabe, ninguém comenta, ninguém entra em detalhes, é uma questão privada, mas é um processo meio encardido, assim, do ponto de vista pessoal e político. E o Lula morou no apartamento do Roberto Teixeira, para vocês terem uma ideia. Foi o Roberto Teixeira que emprestou o primeiro apartamento para o Lula, lá quando foi candidato em 89, para ele não ficar numa casa que era muito exposta. Então, ele tem uma enorme relação de camaradagem. E o Roberto Teixeira, pelo que eu apurei, não teria levado ao Lula essa questão, mas o Lula já sabe e, até por isso, ainda não indicou oficialmente. Gostaria que essa situação se resolvesse antes para ele indicar o Zanin para a vaga. Eu sei, inclusive, é porque aí tem coisa que a gente não pode tornar público porque são coisas de foro íntimo. Mas eu recebi informações há uns 2 anos, inclusive, sobre os motivos desse suposto desentendimento. E baseado no que eu sei, que eu acredito que talvez você deva saber também, eu acho que isso não deve interferir na decisão do Lula, porque é uma questão que envolve ali essa situação do Zanin com o sogro, é algo realmente pessoal, né? Não, sim, só estou dizendo que é pessoal e, ao mesmo tempo, o Lula, eles são compadres, o Roberto Teixeira e o Lula, né? O Zanin vem para defender o Lula porque o Roberto Teixeira coloca o Zanin para defender o Lula. Então, é essa situação que ainda está fazendo o Lula ver, será que vocês não conseguem se ajeitar antes de eu indicar o Zanin? É o que eu apurei nos bastidores aqui. Estamos chegando ao final da participação do Carlito, né, Dri? Vamos dar um espaço para ele dar o seu recado final, mas eu quero dar um recado antes, que vá lá, acesse o Historiador no YouTube e acompanhe o canal do nosso amigo Carlito Neto. Mas diga, Dri. É isso aí. Vamos. E vou ler os superchats antes. O Gilberto Cruvinel diz: qual a verdade na notícia de que os senadores só aprovam o Zanin se Lula aceitar indicar o senador Pacheco para a vaga da Rosa Weber? Vocês sabem disso? Não estou sabendo nada disso. Também, não. E a Gaúcha Lusitana está dizendo: cheguei tarde porque faltou o Whats hoje. Olha só, quem ainda não está no grupo de Whats, eu vou colocar aqui no nosso chat ao vivo. A gente manda todo dia o link com a programação da TV Fórum, então fica fácil de você acessar. E o Antônio Moreira diz: Carlito é minha inspiração para voltar a estudar. Só uma observação, como gostaria de saber a dona Vera Magalhães achou, que a dona, né, Vera Magalhães achou da entrevista do Gilmar Mendes. Não esqueci da história do enxadrista. Ela classificou o Sérgio Moro como um enxadrista, né?
Vai lá, Carlito. É por isso que eu sempre preferi jogar damas, sabia? Para não ter esse tipo de comparação. Porque damas é muito mais simples, você não precisa parecer que você é tão genial quanto a velha tentou demonstrar ali que o Moro supostamente seria. Eu quero agradecer o espaço que vocês me dão aqui mais uma vez, convidar as pessoas para irem lá no canal Historiador e também, Rovai, agora às 13 horas, tem o meu programa na Folha Democrata, uma hora de política, e queria aproveitar a audiência aqui para divulgar 2 trabalhos meus que estão saindo muito em breve, tá? O primeiro é esse aqui, ó, Descomplicando a Política. O livro já está pronto, já está só na fase de revisão de texto, né, da questão da revisão ortográfica. E sobre esses diálogos que eu mostrei aqui para vocês, eles inspiraram a inscrição desse novo livro. Vou pedir para o pessoal que está aí no bastidor compartilhar a imagem também, que esse livro já está em processo de confecção, acredito que isso é até o final do ano, que tem um título bem sugestivo aí, Rovai Idriss, se puder colocar na tela para mostrar para o público, que cita, inclusive, o Sérgio Moro. Olha lá, o Moro, o juiz que condenou o Brasil, baseado nesses diálogos e em outros diálogos aí que eu tive acesso. Eu comecei o trabalho de pesquisa e estou escrevendo esse outro livro aí, o Moro, o juiz que condenou o Brasil. Então, muito em breve também vai estar disponível aí para o público. Maravilha. Que legal, Carlito. Muito bem. Parabéns, meu amigo. Sorte para ti. E vamos aí, um dia, espero poder ir a Sergipe. Será bem-vindo. Andar pelas ruas de Aracaju aí com você, tomando uns chopinhos, umas cachaçinhas. Carlito, tudo de bom para você, viu? Obrigada, Carlito. Até mais, meus amigos. Tchau. Até a próxima. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.